Bom, Lucas, então, nossa última questão de hoje, de química, ela vai mexer com duas partes, né? Que seria a parte de geometria, que eu vou comentar com você, e as partes de recebimento e doação de elétrons, tá? Então, ó, geometria molecular, que seria, na verdade, o assunto principal dessa questão, né? Que, inclusive, é um assunto muito importante. É basicamente o quê? É você entender que as moléculas, elas se espalham no universo, elas se rearranjam no universo de tal forma a minimizar a repulsão eletrônica. Então, eu tenho várias e várias geometrias, né, que tentam minimizar a repulsão eletrônica, né, porque elétron com elétron, né, ó, né, repulsão. Então, olha só. Por exemplo, se eu tiver uma molécula diatômica, ou seja, uma molécula com dois átomos, por exemplo, a molécula do gás nitrogênio, antigamente chamada de azoto, né? Se eu tiver essa molécula, né, eu vou ter uma molécula linear, ou seja, uma molécula assim, ó, ela é uma linha reta, né? Por assim dizer, né? Só isso. Então, moléculas com dois átomos são sempre lineares, tá? Beleza, Liberto. E moléculas com três átomos? Aí depende. Por exemplo, se eu tiver molécula de CO2, tá? Ó, CO2, carbono, oxigênio, oxigênio, né? A essa altura do campeonato, você precisa estar bem alinhado com ligações químicas, né? Você depois até posso te ajudar se for o caso, tá bom? Mas olha só, basicamente, ó, essa aqui é a minha ideia inicial, tá? Então eu vou ter algo, ó, assim e assim, né? Uma ligação, porque aí esse cara fica com 8, esse cara fica com 8, esse cara fica com 8. Pronto. Você já tem uma molécula estável e no átomo central, ó, não sobraram elétrons. Melhor dizendo, não sobraram pares de elétrons. Essa geometria também é linear, né? Agora, se eu tivesse algo assim, ó, SO2, né? O enxofre é da família 6A. O enxofre é da família 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse enxofre fica estável. Aqui existe um negócio chamado ligação dativa, tá? Beleza? Não sei se você tiver estudado, você já vai estar sabendo o que eu estou falando, né? Aí vem o seguinte, ó. No átomo central ficou sobrando, ficou boiando um par de elétrons. Então, a geometria angular, tá? Geometria angular nesse caso. Então, ó, três átomos. Se restar par de elétrons, geometria angular. Se não restarem, geometria linear. Dois átomos, geometria sempre linear, tá bom? E por aí vai. Eu posso ter elementos com moléculas, perdão, né, com um átomo central, certo? E três átomos circundantes, três átomos vizinhos, né? Se não restar pares de elétrons no centro, a minha geometria é chamada trigonal plana. Se sobrar, a minha geometria é chamada de piramidal. E eu posso ter moléculas, que tem um átomo central e 4 átomos vizinhos. Aí eu tenho uma geometria chamada tetraédrica, tá? Essas são as geometrias que mais vão cair na sua prova, tá bom? Beleza? E outra coisa que vai ser muito importante para a gente. Quando eu tenho um certo elemento, né, vamos colocar aqui, ó, 10 elétrons, tá? Aliás, perdão, vou colocar assim, ó, esse elemento está neutro. Aqui já é outro assunto, que vai ser muito importante, tá? 10 prótons e 10 elétrons.
Se você quiser alterar a carga líquida desse composto, dessa substância, desse corpinho, eu vou poder mexer somente nos elétrons, porque os prótons estão unidos no núcleo, né? E, na verdade, processos que interferem na quantidade global de prótons são chamados de processos nucleares, né? Então, já seria outra situação, nada a ver com o nosso objetivo atual. Então, por exemplo, se eu quiser deixar esse corpinho positivo, veja que ele está neutro. Eu vou ter que tirar elétrons. Se eu tirar 2 elétrons, eu vou ter 10 prótons e 8 elétrons. Eu vou ter mais prótons que elétrons, eu vou ter um corpinho positivo. Tá bom? Beleza? E, no entanto, se eu colocar elétrons, coloquei um elétron, eu fiquei com 11 elétrons, porém 10 prótons. Eu tenho mais elétrons que prótons. Eu estou negativo. Nesse caso, eu tenho um ânion. E nesse caso, eu tenho um cátion. Tá? Beleza? Vamos ver aqui a nossa questãozinha. Vamos lá. Bom, aqui agora, cara, a gente pode... Em cima da questão, a gente pode melhorar a nossa teoria, né? Aqui eu peguei os dados... Aí veja, se o cátion X tem 15 elétrons, é porque o átomo neutro tem 16. Porque o X mais é porque ele perdeu um elétron. Então, antigamente ele tinha 15 mais um elétron. Não é verdade? Se aqui, ó, o Y2- tem 8, é porque originalmente ele tinha 6. Porque Y2- ele ganhou 2. Né? Ele ganhou 2 e ficou com 8. Então, antigamente, originalmente, 6, perdão. Z2 é igual a 5 é porque originalmente ele tinha 7. Porque Z2 ele perdeu 2 elétrons. Então, originalmente, ele tinha 7. E aí você começa a brincar. Veja que se o X tem 16, tá? Eu aconselho você a pegar a nossa distribuição, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, né? Aquela bagunça que você já deve estar por dentro, ó. 3D10, tá? 4S2, 4P6 e por aí vai. Veja que um X igual a 16, ou seja, com 16 elétrons, ele vai ter aqui, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Porque, ó, 4 com 2, 6, 12, 14, 16. Então, esse cara aqui, ó, termina com 3P4. 3P4. Então, ele tem 3P4 mais 2. 6 elétrons na camada de valência. E se ele tem 6 na camada de valência e termina em P, ele é da família 6A. O Y tem 6. 1S2, 2S2, 2P2. 2P2. Mas se é 2P2, some mais 2. Né? Tem um P, 2, 2 mais 2, 4. Ele tem 4 elétrons e é da família 4A. E o Z7 vai ser, ó, 2, 4, 3. 2, 4, 3. Mas se ele termina em 2P3, 3 mais 2, 5A. Né? Ele tem exatamente, ó, 2P3, então 5 elétrons, família 5A. Lembra, né? Terminou em 1 elétron, família 1A. 2 elétrons, 2A. Desde que o último subnível seja S ou P. Se terminar em D ou F, não vale, tá? São chamados elementos representativos, né? E você pode usar a ideia. Olha como você faria para matar a questão. Veja bem. Lá ele fala assim, ó. Quer ver? Olha só, vamos pegar aqui, ó. Letra D. Vou pegar aqui qualquer ideia. Z e Y2- são isoeletrônicos. Ele liberta o céu. O que é isoeletrônicos?
são elementos que têm o mesmo número de elétrons, né? Então, o Z tem 7 elétrons, originalmente falando, tá? O Z tem 7. E o 2-, ele tem 8, tá fora. Não tem a mesma quantidade de elétrons, tá? Então, tá fora aí. O íon Z2+, é isótopo do oxigênio. Isótopo, mesmo número de prótons. O Z2+, tem 5. O oxigênio tem 6 elétrons, né? 6 elétrons, é isso mesmo. Viagem aí que não é 6 mesmo. Então, não são isótopos, né? Letra A. As moléculas tal são apolares. Apolares são moléculas iguais, ou seja, não tem diferença de eletronegatividade. X2 é igual, né? X com X. Agora, Y com Z não é igual, porque um é Y e outro é Z. Então, não são apolares e só fica a letra C. Você pode ver, ó, as moléculas YZ-, ó, YZ-, são dois ligantes, geometria linear. YX2, ó, YX2. Ó, o meu Y tem 4 elétrons na camada de valência. O meu X tem 6. Ó, o meu X tem 6. Faz a ligação, faz a ligação. Faz a ligação, faz a ligação. No átomo central, não restaram par ou pares de elétrons. Obviamente, é uma geometria linear. Isso marca a letra C de casa, sem medo de ser feliz. Beleza?